Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre discapacidade, qual é a relevância, tanto para a sociedade quanto para o médico, o que a gente mais vê no dia a dia, tanto a discapacidade mental, discapacidade física, e que como em algum momento da nossa vida a gente vai ter um tipo de incapacidade. Seguir, curte, compartilha, isso fortalece muito o canal. Estou tentando produzir vídeos todo dia melhores, com maior qualidade. Vamos lá. Uma discapacidade é quando a pessoa tem alguma limitação, seja ela física, mental, e em algum momento no decorrer da nossa vida a gente vai ter um tipo de discapacidade. Pela nossa velhice ou por um outro motivo, por alguma doença, por algum acidente, tá bom? Eu fiz um roteiro, preparei um roteiro bacana. Qual que é a relevância disso pra gente, pra todos nós, né? A relevância é que nos hospitais a gente vê muita discapacidade, a gente vê muita pessoa com limitação física, a gente vê muitos idosos e a importância da família no acolhimento dessa pessoa. Eu queria falar muito sobre isso, sobre a fragilidade da pessoa, como um ser frágil e como isso, e como a observação da sociedade sobre a fragilidade é um problema, e como isso afeta o psicológico dessa pessoa. E não só por isso, também o abandono familiar não é só por uma questão, a gente não pode simplificar o tema, falar uma coisa única e pontual, mas é muito comum a gente ver o abandono familiar e o maltrato. Uma vez eu tive uma paciente, 97 anos, não tinha filhos, mas ela tinha 2 sobrinhos, e essa mulher, ela foi encontrada depois de 15 dias, não se sabe ao certo. A gente recebeu essa paciente abandonada. Ela foi encontrada pela vizinha, caída no chão, 15 dias abandonada. Aí ela era uma senhora muito idosa, caiu, fraturou a cadeira e ficou no chão. Isso é um caso clássico de abandono familiar. Essa senhora tinha várias lesões. Depois a gente conseguiu contactar, né, ligar para a sobrinha dela falou, não, eu fui ver ela esses dias, fui ver ela 3 dias atrás, só que ela, na pele dela já mostrava equimoses de 15 dias de evolução. A gente olhando para a paciente, as unhas dela, as unhas desse tamanho aqui, cada unha, escaras horríveis, veio a falecer e foi iniciado um processo jurídico contra os sobrinhos por abandono familiar. É um caso muito triste, é um caso de reflexão, é um caso da gente tentar entender, né, o que aconteceu, o porquê que isso aconteceu. Eu acho que ninguém merece, ela tinha muitas outras coisas envolvendo essa paciente, mas é bom a gente analisar o que levou, o porquê disso, né? Eu acho que uma reflexão é que nenhuma pessoa é um meio, é um veículo para a gente conquistar a nossa vida. A gente sempre é o fim, né? Todas as pessoas, elas são um fim único, que é o bem. Isso é uma reflexão filosófica, mas a gente vê muito isso hoje na sociedade, que as pessoas utilizam as outras pessoas como um meio e não como um fim. Então a gente tem que ter esse olhar de que todas as pessoas são únicas e que a gente não pode utilizar as pessoas como um meio e sim como um fim, de estar ao lado dessa pessoa, de querer essa pessoa. Infelizmente nossa paciente, ela não tinha filhos, ela já era uma pessoa de 97 anos que não tinha ninguém por ela, já estava demenciada, e um abandono familiar. Aí todos nós somos o fim. A gente tem que ter pessoas, familiares, um bem na vida, né? Como eu estava falando, a fragilidade hoje em dia é um grande problema, a exclusão social, o abandono familiar, porque
A fragilidade é como se fosse uma flor. Numa sociedade onde é valorizado o trabalho, a força, a produção, ser útil, uma pessoa, quando ela chega num estado da vida dela onde ela é frágil, ela já não tem utilidade, na visão dessa própria pessoa, tem uma diminuição da autoestima e ela se vê como uma pessoa inútil. E eu acho que as coisas não são assim. Um dia ela trabalhou, um dia ela produziu, então ela merece ser valorizada, ela merece ter o seu respeito, sua dignidade, porque a gente falar de dignidade também é uma palavra hoje banalizada, dignidade do trabalho, dignidade da mulher, dignidade de tudo, e no final a gente não dá o devido valor para o que é a dignidade, que é o valor único específico das pessoas. Tento ser o mais breve possível nos nossos vídeos. Obrigado, curte, compartilha. Se você gostou do tema, comenta aí pra gente, me fala o que você pensou. Obrigado, forte abraço.